do mistério à revelação. O céu se move e a terra precisa despertar. Uma boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão, irmã, simpatizando nossa fé cristã. Que bom ter vocês aqui, onde nós iremos falar sobre a profecia de Mateus, capítulo 24. Concluiremos ela na parte 4. Louvado seja o nome do Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, pois venceu e vivo está. Amados irmãos, sem tomar muito tempo de vocês, quero aqui dizer que agradeço as inúmeras pessoas que têm nos incentivado a permanecermos firmes com este propósito de levarmos as palavras que são dele, não de um homem, mas do Filho de Deus. Uma profecia de Mateus 24, os irmãos que nos acompanharam nas transmissões passadas, esquecidas e ignoradas por tantos, mas lembrada por nós. Amados, os que nos acompanharam nas transmissões passadas sabem que nós falávamos na parte 1 sobre o princípio das dores, o sermão profético. A segunda parte nós falávamos sobre a grande tribulação. A parte 3 dessa profecia nos falava sobre a vinda do Filho do Homem. E agora, para nós concluirmos esta parábola, onde o Senhor nos revela a importância e a tamanha urgência de nós nos prepararmos para esse evento glorioso, aonde agora nós temos a conclusão dessa parábola, aonde ele nos diz exortação à vigilância. Os irmãos que não viram ainda as transmissões passadas, façam, acompanhem, para que vocês então entendam e recebam a luz que o céu tem a nos comunicar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer às inúmeras pessoas que têm nos recebido em suas casas, que têm nos mandado mensagem, têm nos ligado, nos transmitindo força, ânimo, alimentando ainda mais a nossa fé. Enquanto isso, também quero te convidar a fazer parte desta obra, comentando, curtindo, compartilhe com os teus amigos, convide mais um para estar junto aqui de nós. Amados, muitos hoje ignoram ou desconsideram, não dedicam a extrema importância que deve ser dada a essa profecia de Mateus no capítulo 24. Mas nós, amados, nós somos fiéis, nós desejamos aprender mais com o Senhor. Então agora nós entenderemos a conclusão desta profecia. Amados, muitos dos líderes religiosos, pastores, padres, enfim, eles resumem essa profecia de Mateus 24 dizendo: o dia e a hora ninguém sabe. Será mesmo, meus amados, que ninguém sabe? Nesse período onde Mateus, inspirado por Deus, escreve, o Senhor Jesus ainda não sabia o dia e a hora que voltaria. Mas nós veremos nessa transmissão que ele recebeu essa revelação de Deus, o Pai, e deu a nós para nos preparar. Amados, algumas pessoas dirão assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Certo, foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito do Senhor para nos escrever essas palavras sagradas, para nos preparar para este evento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem para a conclusão da profecia de Mateus, capítulo 24, onde o verso de número 36 nos diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vejam, aqui, pessoal, tinha coisas secretas, mas que o Pai revelou ao Senhor Jesus, ao seu Filho. E agora vocês vão me dizer assim: mas Maurício, o dia e a hora ninguém sabe. Certo, o dia e a hora ninguém sabia, porém a revelação nos traz então luz quanto a este assunto e nos mostra o tempo em que o Senhor virá buscar um povo fiel e de boas obras. Por isso eu digo para você nos acompanhar até o final para se preparar junto de mim, junto do Senhor,
para esse evento glorioso. Eu não sei você, mas eu estou ansioso para que o Senhor venha nos buscar, pois a humanidade, a terra, jaz no maligno e diz a palavra que vai de mal a pior. Por isso tanta maldade, tanto caos, tanta crise, eventos assombrosos por toda parte, né? Mas eu não quero me focalizar no mundo, mas no que o Espírito do Senhor tem para nos manifestar, para nos preencher, nos satisfazer, porque Ele é a água da vida, certo? Então, nesse período aqui, meus amados, vejam que Jesus não sabia a hora, certo? Mas agora vamos juntos aqui tirar luz deste assunto. As coisas secretas Deus revelou ao seu povo. Amém, meus irmãos? As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que a gente se dê por avisado, para que a gente cumpra tudo o que está escrito. Olha, lá no livro de Daniel, outro livro ignorado dentro das igrejas, ou tido como mistério, como um livro difícil de se entender, vejam de que lá no capítulo 12, no versículo de número 9, no último capítulo do livro de Daniel, que é a profecia do Apocalipse, o Senhor nos diz assim para Daniel: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Repita comigo: vai, Daniel, porque as palavras da profecia estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Agora repita comigo: nós chegamos no tempo do fim. Ah, Maurício, mas será que nós chegamos no tempo do fim? Sim, e a palavra nos traz luz quanto o que aqui está sendo comunicado e transmitido. Vejam que o livro do Apocalipse, né? Então nós vimos que Daniel, ele sela o livro da profecia e o Senhor diz que ele descansará até o tempo do fim. Porém, no tempo do fim, ele levantará, né? E os sábios entenderão. O que quer dizer isto para o nosso tempo, já que somos a geração da última hora, aonde nós vimos, né, o princípio das dores, né, a abominação desoladora, enfim, nós vimos nas transmissões passadas, né, meus amados, de que nós somos a geração do fim. Logo depois da aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão, os corpos serão abalados, e então nós veremos o sinal da vinda do Filho do Homem. Os irmãos que não viram as transmissões passadas, façam, pessoal, para vocês entenderem. Eu dividi essa profecia em 4 partes, para ficar compacta e fácil de todos nós recebermos esta luz que o céu tem a nos comunicar, certo? Então vejam que João, exilado na ilha de Patmos, né, por causa do testemunho de Jesus Cristo e a fé aos mandamentos de Deus o Pai, então ele estava chorando muito, ele estava ali exilado por causa da fé em Jesus Cristo. Mas vejam de que João, ele vê um andando sobre as águas, com o livrinho aberto na mão. Louvado seja o nome do Senhor, o que venceu, o que vivo estás. O livro que Daniel sela, né, amando do Senhor. Então agora João vê o Senhor Jesus andando sobre as águas. Qual foi o único homem que andou sobre as águas? Jesus de Nazaré. E testemunho vivo para nós de que Pedro, enquanto olhava para Jesus, também provava do sobrenatural do Senhor. Então, meus amados, vejam só, não foi o Maurício, não foi Maria, não foi o Buda, não foi o Pedro, não foi outro que andou sobre as águas, mas Jesus de Nazaré. Ele é poderoso, ele é nosso conselheiro, o príncipe da paz. Meus amados, João, ele vê aqui no livro do Apocalipse o Senhor Jesus andando com o livrinho aberto sobre as águas. Então, o tempo é agora. É momento de nós despertarmos, porque os sinais são claros quanto a tudo isso que está ocorrendo. Olha o que nos diz o capítulo 5 de Apocalipse.
Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Este livro, a profecia, é o que Daniel sela, e de que o tempo do fim, então agora, esse livro escrito por dentro e por fora, está nas mãos do Senhor. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Amados irmãos, Jesus venceu para abrir o livro, desatar os selos. Então agora nós temos a revelação, né? Não é mais um mistério. Quanto dia e a hora que Mateus, inspirado, escreve lá, né? O Senhor Jesus ainda não sabia o momento que ele voltaria. Mas agora, após ele receber a revelação de Deus o Pai, então ele as notifica ao servo João. E meus amados, vejam como que começa o livro do Apocalipse, porque muitas pessoas também dizem: o livro do Apocalipse é difícil de compreender, é mistério, enfim, ignoram, né? Preferem deixar de lado. Mas olha o que nos diz o capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e notificou o seu servo João, que testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Amados, Deus o Pai revela Jesus Cristo, o Filho. Jesus Cristo entrega ao anjo, o anjo entrega a João. João, inspirado por este anjo, então, né, que recebe a palavra Deus o Pai, o céu não falhou. Deus entrega para o seu filho Jesus, Jesus para o seu anjo, o anjo para João. Ninguém falhou. Será que agora eu e você iremos falhar? Vamos com o coração quebrantado, humilde, aprender com o Senhor pela sua palavra, que toda ela é divinamente inspirada, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então agora João escreve a revelação inspirado pelo Senhor, né? E nos diz o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Repita comigo: bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro e o que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, pessoal. Nós chegamos no tempo do fim. Nós somos a geração do fim. Não haverá outra geração, porque nós vimos na transmissão passada: Israel floresceu, a figueira floresceu. Então agora nós vemos aqui que o céu está interessado em nos avisar das coisas que estão para acontecer, para nos preparar para este evento. Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. E ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece tudo o que está em trevas, e com ele mora a luz. Com ele mora a luz. Certamente o Senhor Deus, Deus o Pai, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pessoal, se você fala da Bíblia, se você anuncia a Bíblia, o céu te vê como um profeta quando você fala a verdade, não quando você distorce a palavra do Senhor. O céu te vê como um profeta. O anjo anda voando pela terra, buscando um servo de Deus, e o servo só é servo quando obedece. Um servo só é servo quando segue o seu Senhor. Por isso o anjo passa numa casa, não vê uma pessoa que é serva. Passa na outra casa, também não. Passa nessa casa e encontra um servo. Então revela o livro do Apocalipse, entrega a revelação e mostra o tempo que estamos vivendo e o que está por vir, para alertar outras pessoas. Você quer fazer parte dos servos do Senhor da última hora, para ter o entendimento da profecia do Apocalipse, da revelação que
A revelação é ato de se dar claro, de se revelar. E olha, que para nós sermos servos dele, nós temos que obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque aquele que diz que o ama e não obedece é mentiroso. Pessoal, todos aqueles que abraçarem o sábado do Senhor serão chamados servos seus. Então, um nome melhor nós temos do que de filhos e de filhas, mas somos vistos pelo céu como os seus servos. Então, nesse instante, eu estou apto a receber a revelação do Apocalipse, a revelação do momento, do tempo e do período em que Jesus voltará a buscar um povo fiel e de boas obras. Mas as pessoas aí fora, por causa da tradição, da religião, cegos pelos falsos líderes religiosos, estão dormindo espiritualmente, acham que tudo vai bem. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de bênçãos, de milagres, vamos falar de paz e de segurança. Tudo bem, isso não é ruim, também é necessário. Mas vejam de que Jesus disse: quando vocês estiverem dizendo haja paz, haja segurança, repentinamente virá o fim. Então ele disse que haveria sinais para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E olha o que ele nos diz aqui: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Antes tenho chamado-vos de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Desculpa, irmãos. Jesus diz assim: já não chamo vocês somente de servos, mas eu chamo vocês de amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, Jesus está dizendo, tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a vos conhecer. Ei, o meu Pai revelou, agora eu estou mostrando para vocês o momento, o período que vocês se encontram e de que eu estou às portas. Em breve, Jesus voltará a buscar um povo fiel e de boas obras. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Novamente, pessoal, todo mundo diz que ama a Deus, todo mundo diz que tem fé em Deus, mas se não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. Não é eu quem estou dizendo. Fé sem obediência é presunção. Agora, a fé com obediência, ela prova que é viva e eficaz e produz frutos. Amém, meus amados? Se nós amarmos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, incluindo o sábado, o sétimo dia, o memorial da criação, que é o selo distintivo do legislador dos céus e da terra. Deus, porém, nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus, o Pai, revelou tudo a nós pelo seu Espírito. E como entender todas essas coisas? Recebendo o Espírito dele em nós. Mais uma vez, aqueles que amam a Deus devem obedecer aos seus mandamentos. Ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito que propusera em Jesus Cristo. Deus, o Pai, revelou todas as coisas em Jesus Cristo, o seu Filho. Amém, meus irmãos? Então vocês veem de que aquele que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Agora, aquele que confessa o Pai e o Filho tem tanto o Filho quanto o Pai. Esta é a obra-prima de Satanás: negar o Pai, o Criador dos céus e da terra, e o Filho Jesus Cristo. Pessoal, é momento de nós despertarmos, é momento de nós acordarmos, porque os sinais gritam à nossa volta de que algo assombroso está prestes a acontecer. Guerras, Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear, pestes, doenças, fome, caos, colapso na economia, na política, na religião. Enfim, as nações estão aterrorizadas quanto ao bramido do mar. Tsunami, terremoto, maremoto, secas, estiagem, enchentes. Todos os sinais à nossa volta estão mostrando que algo glorioso irá acontecer. E esses são os sinais que Jesus disse que nos seguiriam até o tempo do fim. Pessoal, tornados têm devastado milhares de lugares. Vejam de que Deus revelou através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.
E olha, se o céu não estivesse interessado em nos revelar o dia e a hora em que Jesus voltaria, então a Bíblia se encerraria no Evangelho de Mateus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que temos a profecia de Daniel e a revelação de João no Apocalipse, para nos mostrar que o tempo é breve. Agora nós vamos ver a condição que o mundo se encontra nos dias de hoje. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pessoal, Jesus aqui está fazendo um paralelismo a como foi nos dias de Noé. Noé, um homem justo, íntegro, obediente a Deus o Pai, recebe um aviso de Deus o Pai, porque a maldade era tanto, o pecado era tanto no coração do homem, que Deus enviaria chuvas torrenciais, que ele daria cabo de toda a carne, de tudo que tinha fôlego de vida na terra. Durante 120 anos, Noé, na sua humildade, construiu a arca, né? E as pessoas zombavam de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, traíam-se umas às outras, né? Meu corpo, minhas regras, nada errado se te faz feliz, só se vive uma vez, eu tenho que aproveitar minha juventude. Diziam isso lá atrás e dizem hoje novamente, inspirados por Satanás. Diziam que não era careta, que não era brega, que não era fanático, que não era fundamentalista, era um herege. E olhavam para o céu azul sem uma nuvem alguma, zombavam de Noé. A geração de hoje não é diferente. Ela zomba dos pregadores da verdade presente, do alimento para o tempo do fim. Porque não basta nós falarmos só a verdade, nós temos que dar o sustento para este tempo. Qual era a mensagem de Noé? Arrependimento, salvação, mudança de vida. Essa é a nossa mensagem. Prepara-te para te encontrar com o teu noivo, ele está às portas. E aí as pessoas olham para o Maurício, olham para os pregadores da verdade presente, que tem o espírito de profecia, e dizem, tu é louco, tu não bate bem da cabeça, não, tu não é normal, eu não vou dar ouvido. Acham que a Bíblia é uma caretice, acham que a Bíblia é um gibi, qualquer revista, mas não, a palavra é sagrada e é revelação. Tudo está se cumprindo. Não passará um tio ou um jota sem que tudo aconteça. E então Noé se deu preparado e avisou a sua família. E o que acontece é que Noé, sua esposa, Sem, Cã e Javé e suas 3 noras entram na arca. Se dão por avisados. Se salvaram junto com os animais. A última mensagem para aquele tempo de Noé, para os moradores da terra de então, as pessoas viram os animais de 2 em 2 subindo a rampa da arca. Ninguém estava tocando. Mas como que os animais, até os animais, seres irracionais, atenderam a voz de Deus e entraram na arca? Você acha que Noé foi tocar eles? Não. Eles se deram por avisados pelo seu Criador. Então que eu e você seja racional e se prepare, porque assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem, será na volta de Jesus Cristo. Que você desperte, o momento é solene, é de extrema prontidão. E hoje, a geração de hoje, vive como se nada estivesse acontecendo, como se todas as coisas estivessem normais, mas aqueles que estão acordados estão vendo de que o Senhor está às portas e que em breve virá buscar um povo fiel e de boas obras. Acontece que chove 40 dias e 40 noites, a água sobe, durante 150 dias as águas baixam. Noé larga a pomba, ela volta com o galinho de oliveira. Aí Deus faz um arco, o arco da aliança, o arco-íris, né, que é o sinal perpétuo da aliança que ele fez com Noé e com os homens da terra, a geração posterior, nós.
que não mais destruiria a terra com água. Porém, agora a profecia diz que a terra será destruída com fogo. Por que você acha que os reservatórios de água estão baixos, as vertentes estão secando, as sangas, os córregos, os rios estão cada vez mais baixos, a estiagem, as secas, os incêndios, as devastações? É porque algo está prestes a acontecer e eu quero te convidar a se preparar para este evento. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Pessoal, a separação acontecerá. O Senhor separará o joio do trigo, o fiel do infiel, o obediente do desobediente. E aquele que será deixado é porque não se preparou, teve falta de prontidão, ele não quis atentar para essa profecia, ele não quis guardar o que estava escrito para poder se salvar. Mas nós sabemos o que aconteceu com a humanidade do período então do dilúvio. Apenas a família de Noé se salva, junto dos animais. E vejam que é momento de nós nos prepararmos, de nós pregarmos a mensagem para aqueles que nós amamos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. É momento da gente dizer que a porta da graça ainda está aberta. Porém, assim como fechou a porta da arca, a porta da graça também fechará. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pessoal, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. A que hora? Mas o momento nós saberemos. Porque o servo fiel é o que o seu Senhor confiou todos os bens da casa. E ele avisará, porque nós somos vistos por ele como amigos. E ele nos revela tudo, como nosso melhor amigo, tudo que ele ouviu do Pai. Então Jesus Cristo já sabe que momento ele voltará, que o Pai o enviará. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Se o pai de família soubesse que horário, olha só, se o pai de família soubesse que horário, vejam que a profecia fala de dia e hora, mas está falando de momento, de período? Não. Então, o momento, o período, o ano, vocês saberão. Vocês saberão. Vocês não vão saber o dia e a hora, mas o momento, o ano, o período, vocês saberão. Eu vou revelar a vocês porque vocês são meus amigos. Agora é necessário nós buscarmos, nós termos interesse em aprender com ele. Se o pai de família soubesse que horário viria o ladrão, ele ficaria na porta cuidando. Assim também vocês não sabem o dia e a hora em que virá o vosso Senhor. Pessoal, não é momento de nós vigiarmos, nós cuidarmos da nossa casa, dos nossos, porque o Senhor está às portas. Por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não esperam. Por isso, estai vós também atentos, porque Jesus voltará na hora em que vocês não esperam. Vejam, na hora que vocês não esperam. Porém, o momento, o período, o ano, nós saberemos porque ele nos revelará. Somos vistos por ele como amigos. E ele nos revela tudo o que ele ouviu do Pai, do Criador. Por isso, estai vós também atentos. Estais atentos aos sinais. Toda a terra hoje está mostrando sinais. Sinais. Pessoal, para nós concluirmos, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor confiou, encarregou a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado aquele que, quando Jesus voltar, achar nós servindo assim. Porque, em verdade, o Senhor Jesus vos confiará todos os seus bens. Ele nos revelará. Porque se nós se colocarmos na posição, ficarmos na dispensação do que Ele tem para nos revelar, então o anjo vai nos revelar.
Agora, se porém aquele servo for mau e dizer consigo, o meu senhor tarde virá, quantas pessoas que dizem isso da profecia de Mateus 24? Não, o dia e a hora ninguém sabe. Não, vai levar muito tempo. Peraí, vamos construir templo, vamos reformar templo, vamos fazer um salão de festa para promover libertinagem, lascívia, imoralidade, fornicação, adultério, prostituição, todas as abominações que o céu nos diz que é aos olhos dele. Nós vamos ver aqui que esse servo é mau. E olha o que acontecerá com esse servo e para quem dar ouvidos para esse servo. Quantos são os líderes religiosos que dizem sobre a profecia de Mateus 24? O dia e a hora ninguém sabe. Porém, nós sabemos. Nós estamos nos preparando para as coisas que estão por acontecer. Para nós concluirmos, pessoal. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E começar a espancar os seus conservos, começar a explorar as ovelhas do Senhor Jesus, né? Falsos líderes religiosos estão só interessados no financeiro, emenda parlamentar, ajuda da Câmara de Vereadores, né? Dízimo, ofertas, trízimo, de graça recebestes, de graça dai. Será que eles não aprenderam? Não aprenderam com o Mestre que tudo é baseado na fé, que nós podemos mover as montanhas do impossível através da nossa fé, que nós não precisamos mercadejar com Ele, que nós não precisamos dar dinheiro para receber as bênçãos, as promessas que Ele tem para as nossas vidas. E começar a espancar os seus conservos, a beber com os beberrões e a comer o que acontece nos dias de hoje, né? Vamos promover uma festa da comunidade. Bebida, comida, vontade, glutonária, bebedice, tudo que o céu abomina, tudo que o céu me diz que é pecado, tudo que o céu me diz que me contamina e que me prejudica. Quantos são os casos de famílias destruídas por causa destas práticas, pessoal? Olha o que acontecerá. O castigará, ele dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Castigará, o Senhor Jesus castigará os que não se deram por avisados, os que não aprenderam com ele, através desta profecia, de que ele punirá os infiéis, ele julgará as nações, junto com os hipócritas. Hipócritas é uma pessoa que ela negligencia a verdade, ela acredita no que é errado, ela prefere obedecer à tradição, à religião, do que a palavra do Senhor Jesus. Mas vejam que aqui haverá choro e ranger de dentes. A destruição será eterna, não mais terá tempo para se salvar, para receber perdão, para receber o céu como a nossa promessa, a nossa recompensa. Sejam fiéis até a morte. Nos está prometido uma coroa da vida. Agora que você já sabe, vamos juntos nos preparar ou continuar nos preparando. Convido você a compartilhar essa live, essa transmissão com mais pessoas, a não deixar de estar junto conosco nas demais transmissões. Assim encerramos a profecia de Mateus, capítulo 24. O servo fiel e prudente entenderá. O servo mau dirá que o Senhor tarde virá. O dia e a hora ninguém sabe. Esse é o mau servo. Esse vai chorar e vai ranger os dentes por uma eternidade toda. Mas nós que estamos aqui, somos convidados para sermos o bom servo, a qual o Senhor confiou todos os bens de sua casa. Pessoal, estejam conosco nas próximas transmissões. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado através dessa divisão da profecia de Mateus, capítulo 24. Próximo sábado, Memorial da Criação. Espero vocês aqui comigo. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Tenham todos uma boa noite e até breve.